Para liberar um produto no Brasil, hoje nós levamos, a legislação determina que nós tenhamos 120 dias para poder fazer essa avaliação. Hoje, na Anvisa, existem 1.040 e poucos produtos novos para serem analisados. Em média, 150 são autorizados por ano. Então, quer dizer, se nós tivermos um princípio ativo no final dessa fila, nós só vamos utilizá-lo em 7 anos. É muito tempo. A liberação do registro para comercialização e uso de novos agrotóxicos no Brasil é um processo longo. O próprio Ministério da Agricultura admite que a fila demora mais de 3 anos. Só que este prazo, em se tratando de agricultura, é muito grande e pode fazer diferença na rentabilidade do produtor rural. O AgroRevenda de hoje foi até a capital federal, Brasília, conversar com quem decide sobre a autorização para a venda de novos princípios ativos de produtos para a lavoura. Conforme o coordenador de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, a demora ocorre porque o Brasil adotou um modelo de regulação que segue os critérios da FAO, órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. São 3 ministérios que têm poder para liberar novos produtos por aqui. Saúde, agricultura ou meio ambiente, nas avaliações desses documentos, e aí isso causa uma certa lentidão nas aprovações. Obviamente, para avaliar isso tudo com qualidade, precisamos de técnicos capacitados, e hoje os quadros do governo não detêm número suficiente de técnicos, nem com a qualidade suficiente para poder fazer essa avaliação no prazo que seria mais adequado para o próprio agricultor ter o produto disponível. Além da necessidade de aprovação de 3 ministérios que contam com poucos técnicos capacitados para a atividade, o mercado também sofreu muitas alterações com o passar dos anos, o que elevou ainda mais a demanda das pastas. Nós tínhamos no começo da regulação, né, de agrotóxicos que nós tínhamos no Brasil, um número reduzido de empresas no momento em que nós criamos a legislação. Então eram por volta de 60 empresas que transitavam no governo e que demandavam registro de agrotóxicos aqui. Com a evolução do mercado brasileiro, né, de agropecuária, né, crescimento da produção, houve também um crescimento da procura por esse mercado de empresas estrangeiras da China, da Índia e de outros países. E um crescimento exponencial dessas demandas, né? E aí houve a desproporção. No final da década de 2000, nós tivemos cerca de 250 empresas e essas 250 empresas aumentaram as demandas no governo e a estrutura ainda era do início da década. Então, há uma desproporção entre a oferta ou os pedidos de registro e o que é capaz o governo de resolver. O prazo legal para a liberação é de 3 meses. Para liberar um produto no Brasil, hoje nós levamos, a legislação determina que nós tenhamos 120 dias para poder fazer essa avaliação, né? É uma proposta que o governo faz, né, para se comprometer com esse prazo. Infelizmente ele não é cumprido, isso devido realmente à falta de estrutura que a gente tem. Nós tínhamos até alguns anos atrás um prazo de cerca de 2 anos para poder entre um primeiro protocolo e a liberação. Com a grande demanda, aumento da demanda e a dificuldade de suporte humano, esse prazo recentemente aumentou para 3 anos. Para quem tem uma casa agropecuária e ouve diariamente o clamor dos clientes, existe a constatação de que o prazo é ainda maior. A Agromaster de Brasília atende produtores de todo o entorno da capital federal e também Goiás e precisa dar explicações aos produtores. Existem muitos produtos. Hoje, na Anvisa, existem 1.040 e poucos produtos novos para serem analisados. Em média, 150 são autorizados por ano. Então, quer dizer, se nós tivermos um princípio ativo no final dessa fila, nós só vamos utilizá-lo em 7 anos. É muito tempo. Então, com isso, é complicado. Doenças, pragas, em todas as culturas que tem na região. Então, hoje, a gente, como distribuidor, nós somos o elo de ligação do agricultor com a indústria, da indústria com o agricultor, e é o questionamento de todos. A gente questiona a indústria por que demora tanto. E a desculpa é sempre a mesma. O produto está na Anvisa para ser liberado. Perguntamos ao representante do Ministério o que os donos de casas agropecuárias deveriam dizer aos seus clientes, ávidos por novos produtos para resolver os problemas na lavoura.
pode existir algum descompasso entre o que é registrado a nível nacional e o que está disponível na casa agropecuária em que o agricultor vai fazer essa compra, né? E, obviamente, isso é em função de uma série de questões de mercado, né? A empresa pode ou não identificar que aquela região é interessante para o consumo daquela mercadoria, enfim, então uma série de motivos por isso acontecer. Mas uma das bases interessantes de consulta do agricultor é o Agrofit, que é o sistema do Ministério da Agricultura de base de dados, que ele dá uma perspectiva de todos os produtos registrados e presentes no mercado. Esse monitoramento do Agrofit pode ajudar o dono da casa agropecuária a descobrir se algum produto já está liberado com fabricantes diferentes do parceiro da loja. Mas as revendas agropecuárias, às vezes, por conveniência econômica, né, fazem parcerias específicas com determinadas empresas. Então, não ter aquele produto específico significa dizer, não necessariamente que ele não esteja no mercado, mas ele pode estar no mercado naquela revenda agropecuária. E se por acaso, né, for um produto novo, né, que ele soube do registro recente, aquilo ali não está disponível, então talvez seja interessante entrar em contato com a empresa dona daquele produto e despertar o interesse em atender aquele mercado específico. Porque pode haver uma percepção, e aí da empresa que é dona do produto, de que aquele produto não teria envergadura, por exemplo, para poder atingir um determinado mercado, e aí isso pode mudar com a busca do agricultor por esse mercado. E para quem está no balcão, no atendimento ao cliente, é complicado ter que dar explicações ao produtor. O que a gente é questionado pelos produtores no dia a dia é a demora em liberações de produtos novos no mercado. A gente enfrenta problemas no dia a dia e não tem armas para combater essas diversidades aí. Conforme Sense, existem prejuízos econômicos muito grandes pela falta de produtos específicos para determinadas pragas e doenças. Prejuízos para o produtor e também para as casas agropecuárias. Com certeza, sempre causa prejuízo econômico, porque você acaba tendo que utilizar produtos convencionais mais vezes, né? Onerando assim o controle do agricultor e aumentando o custo de produtividade. Isso aí, no custo final do produto, sempre vai ficar mais caro. E a gente sente isso no supermercado, quando você vê o feijão, o tomate que está mais caro. Por quê? O custo de produção geralmente é maior e também a gente não consegue produzir com qualidade. Realmente onera realmente o custo do produtor, porque ele acaba utilizando mais produtos, aumentando assim o custo. E atrapalha na negociação minha com o produtor também e no recebimento, porque ele acaba não tendo o lucro que espera e às vezes tendo até prejuízo e não conseguindo sanar a dívida com a empresa, com a revenda, coisa assim. Fica difícil de trabalhar dessa forma. O Ministério da Agricultura vem buscando soluções para a liberação mais ágil de novos produtos. Uma delas é utilizar a equivalência de procedimentos, ou seja, o Brasil poderia aproveitar os testes já realizados por países que utilizam critérios rigorosos, como a China. Sabendo que a China é um grande exportador de produtos agrotóxicos para o Brasil, cerca de 85% dos produtos vêm da China, né? É muito importante que a gente estabeleça um relacionamento positivo, proativo com o governo chinês, né? Para, de certa forma, receber de uma maneira qualificada informações do governo chinês e economizar tempo no Brasil, sem ter que necessariamente fazer um retrabalho de avaliações que eles já fizeram lá. Quer dizer, se existe uma equivalência entre os procedimentos de avaliação entre os dois governos e um reconhecimento que esses trabalhos são realmente equivalentes, então há de se encurtar prazos para a homologação de substância, licenciamento de substância aqui no Brasil. Sim, nós temos a esperança de encurtar essa proximidade entre Brasil e China. Nós vamos tentar estabelecer esse protocolo de intenções e encurtar esses prazos. Para produtos genéricos, né, que é normalmente a origem desses produtos, a gente vai conseguir ter, espero que em curto prazo, um encurtamento dos prazos de registro. Além disso, existem casos de emergência em que os produtos para determinadas pragas ou doenças são liberados antes, como no caso da ferrugem da soja e da lagarta helicoverpa. É importante também compreender que o rigor que o Brasil adota não é ruim. Ruim é apenas a demora. O rigor significa mais garantias ao produtor e à saúde da população brasileira.
O Brasil foi até vanguardista quando propôs isso em 89, não é? Estabelecendo esse critério de corte, porque em outros países se tolera, inclusive, produtos carcinogênicos, desde que a dose seja bastante baixa, ou seja, então eles se toleram esse tipo. No Brasil não, no Brasil, independente da dose, a gente proíbe esse tipo de coisa. Então nossos produtos, nossa agricultura passa a ser até mais segura do que a dos outros países nesse sentido, né? Então a gente trabalha muito, né, com base em ciência, com pesquisadores, para poder garantir o comércio internacional que contenha resíduos de agrotóxicos, por exemplo. Mais agilidade na liberação do registro de agrotóxicos é um pleito antigo de proprietários de casas agropecuárias e de produtores rurais. A falta de estrutura para essa agilização é admitida pelo próprio Ministério da Agricultura e, conforme os depoimentos, só se resolve com pressão política e mobilização. Pense nisso. No Agro Revenda da semana que vem, você vai conhecer o maior shopping rural a céu aberto do Brasil. Uma avenida com dezenas de casas agropecuárias em Goiânia. Não perca, é no próximo Agro Revenda.